Tensão máxima. Donald Trump pressiona Lula 3 vezes mais e pede ao Pentágono que realize operações militares para o combate de narcotráfico na América do Sul e chamou o Brasil de Lula de uma grande rota de tráfico de droga. Com isso, traz uma grande preocupação para Lula e sua recusa ele não reconhecer as facções criminosas como terroristas. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, desencadeou nos últimos dias uma das maiores e mais agressivas ofensivas políticas, diplomáticas e militares da história recente contra governos e organizações criminosas na América do Sul, colocando o Brasil no centro do radar de Washington. Em um movimento coordenado, a Casa Branca passou a integrar medidas de inteligência, sanções, acordos internacionais e preparação para ações militares diretas, tendo como objetivo declarado o desmantelamento das redes transnacionais de narcotráfico e a neutralização de regimes e autoridades considerados cúmplices ou omissos diante dessas atividades. A escalada começou a ganhar contornos mais claros em junho, quando Trump notificou formalmente o governo brasileiro sobre sua intenção de designar o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. A decisão foi baseada em relatórios de inteligência que detalham o papel dessas facções no controle de rotas de tráfico de cocaína, armas e lavagem de dinheiro que atravessam fronteiras, envolvendo desde países andinos até portos africanos e europeus. Lula rejeitou de imediato a proposta, alegando que se tratava de uma questão interna de segurança pública. Essa recusa foi interpretada pela Casa Branca como sinal de resistência política e, possivelmente, como tolerância estratégica a essas facções. Pouco tempo depois, Trump ordenou que agências de inteligência e órgãos de segurança norte-americanos intensificassem a coleta de dados e monitoramento sobre o Brasil, incluindo figuras políticas, empresários e operadores financeiros ligados, direta ou indiretamente, a esquemas de narcotráfico. O ponto de maior tensão surgiu na quarta-feira, 7 de agosto, quando Trump anunciou uma recompensa de $50 milhões por informações que levem à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de chefiar um dos maiores cartéis de drogas do continente. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos sustenta que Maduro utiliza o aparato estatal venezuelano para coordenar o envio de toneladas de cocaína para os Emirados, Europa e África, com rotas estratégicas passando pelo território brasileiro. No dia seguinte, fontes da CNN Brasil e do The New York Times confirmaram que Trump havia autorizado o Pentágono a preparar operações militares diretas contra cartéis na América Latina, com possibilidade de emprego de ataques aéreos, ações navais e forças especiais em missões de infiltração, captura e destruição de estruturas criminosas. Essas operações, segundo assessores de defesa norte-americanos, poderão ocorrer não apenas em águas internacionais, mas também em áreas urbanas e rurais de países considerados rotas críticas do tráfico, incluindo o Brasil. Paralelamente, a Argentina assinou um acordo inédito de cooperação com os Estados Unidos para o combate direto ao PCC, que, segundo investigações argentinas e do DEA, Drug Enforcement Administration, já possui bases e redes de apoio no território argentino, especialmente nas províncias fronteiriças e em Buenos Aires. Esse pacto prevê a atuação conjunta de forças policiais e militares argentinas e norte-americanas para capturar lideranças, destruir laboratórios e interromper fluxos de drogas e dinheiro, configurando a primeira ação oficial de um país vizinho alinhado totalmente à estratégia antidrogas de Trump. Para analistas, esse movimento isola ainda mais o Brasil, já que um dos principais vizinhos optou por abrir espaço para operações militares dos Estados contra uma facção brasileira. Dentro desse cenário, as tensões políticas entre Lula e Trump atingem um nível sem precedentes. Além de ter rejeitado a classificação das facções como terroristas, Lula carrega um histórico de declarações ofensivas contra Trump, como quando o chamou de imperialista e insinuou que sua eleição representaria a volta do nazismo. Recentemente prometeu guerra total contra os Estados Unidos
e declarou que buscaria no BRICS um alinhamento político para confrontar Washington. A estratégia, no entanto, desmoronou. China e Rússia, principais potências do bloco, evitaram qualquer manifestação de apoio explícito a Lula e focaram em agendas próprias. O golpe final veio quando Trump anunciou publicamente que se reunirá com Vladimir Putin para discutir um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, com participação dos Himalaya Cristina, China e Ucrânia, ignorando completamente o Brasil e demonstrando que as grandes potências estão conduzindo negociações sem qualquer envolvimento de Lula. Esse isolamento internacional vem acompanhado de pressões internas. Fontes ligadas às Forças Armadas brasileiras afirmam que há crescente simpatia em setores estratégicos do Exército e da Marinha pela aproximação com a administração Trump, vista como mais alinhada com os interesses de segurança hemisférica. A presença militar norte-americana no Brasil, sob o pretexto de exercícios conjuntos, aumentou nas últimas semanas. 2 cargueiros militares desembarcaram no país com equipamentos e contingentes para treinamentos em regiões estratégicas, algo interpretado por analistas como etapa inicial de uma possível operação de maior escala. Essa movimentação reforça o temor de que o território brasileiro possa, num futuro próximo, ser palco de missões de captura de alvos de alto valor ligados ao narcotráfico, com repercussões políticas diretas. Enquanto isso, cresce nos bastidores de Washington a discussão sobre novas sanções contra autoridades brasileiras, com base na Lei Magnitsky, ferramenta legal que permite ao CNY congelar bens, bloquear contas e proibir viagens de indivíduos acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Segundo o jornalista Glenn Greenwald, uma nova rodada de sanções, apelidada de Nova Magnitsky, poderá atingir 7 autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados federais e senadores. Caso sejam confirmadas, essas medidas isolariam financeiramente essas figuras do sistema bancário internacional e aumentariam a pressão sobre Brasília. O temor no Planalto é que nomes de peso sejam revelados a qualquer momento, provocando crise política interna e fragilizando ainda mais o governo. O quadro que se forma é o de uma disputa geopolítica de alto risco. Trump pretende transformar a América do Sul no próximo campo central de sua política de segurança, combinando acordos bilaterais, operações militares e sanções individuais para atingir cartéis e governos considerados aliados. A captura de Nicolás Maduro, se concretizada, poderá servir de marco simbólico e operacional para essa estratégia, encorajando ações semelhantes contra outros alvos da lista norte-americana. No caso do Brasil, a recusa de Lula em alinhar-se à política antidrogas de Washington e a proximidade com Caracas colocam o país numa posição vulnerável, com possibilidade real de se tornar alvo indireto de incursões militares ou operações de inteligência coordenadas. Análise. O cenário atual é de máxima tensão e instabilidade. Donald Trump está colocando em prática um plano de longo alcance que não se limita a caçar líderes de cartéis, mas também busca redesenhar a geopolítica de segurança da América do Sul. A combinação de presença militar, alianças estratégicas com países vizinhos como a Argentina, uso da Lei Magnitsky contra autoridades estrangeiras e operações de alto risco indica que os próximos meses poderão redefinir o papel do Brasil na região, e não necessariamente de forma favorável para Lula. A ausência de apoio do BRICS, o isolamento diplomático e a pressão crescente das Forças Armadas internas aumentam o risco de rupturas políticas, enquanto o CNY mantém a capacidade de agir de forma rápida e precisa, tanto dentro quanto fora do território brasileiro. Caso a escalada continue, não se pode descartar que operações militares norte-americanas, inicialmente apresentadas como parte do combate ao narcotráfico, acabem atingindo figuras políticas e autoridades de alto escalão, mergulhando o Brasil numa crise sem precedentes,